Oi, sisters, tudo bom com vocês? Hoje a gente começa mais um Conexão Sister. Conexão Sister é um programa que tem toda segunda-feira aqui no Instagram da Sister Wave. E esse programa ele tá voltado muito a inspirar vocês mulheres a encontrar seu estilo de viagem. A gente mostra diversas formas de viajar, diversas mulheres, e cada uma traz um pouco do seu conhecimento, a sua jornada. E hoje a gente convida a Luísa que é do Janelas Abertas, ela já chegou por aqui. E ela é jornalista, ela já fez várias viagens, muitas vezes sozinhas ao redor do mundo. E ela tem um repertório também muito grande de intercâmbios culturais e muito de trabalho voluntariado. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar tanto agora quanto no decorrer das 24 horas, né? Porque a live ela fica 24 horas e depois a gente coloca a live também no canal do YouTube. Então tem essas diversas possibilidades de vocês estarem comunicando com a gente, tá bom? Eu vou chamar ela aqui. Um instantinho. Aqui, Luísa. Aguarda a resposta. Enquanto isso, gente, falando da Sister Wave, a gente está com uma promoção no mês de março, que a gente devolve o dinheiro a cada 3 hospedagens, a partir de 3 hospedagens, a gente devolve o valor da primeira, tá bom? Depois vocês comparam lá no postagem. Oi, Luísa! Olá, tudo jóia? Tudo bom? Tá dando pra ouvir Joia, direitinho aí? bem-vinda! Oi? Obrigada. Dando pra ouvir aí, me ouvir aí, né? Tá, tudo ok. Jóia. Tá escutando por aqui. Te apresentei um pouco, mas nada melhor do que você falar sobre você mesmo, né? Então fala um pouquinho sobre o seu repertório de viagem, como que isso começou. Certo. Então, oi, pessoas. Como a Jussara falou, meu nome é Luísa, eu sou jornalista, sou recifense, tenho 29 anos. E eu... Esse sotaque. Como é? Ah, o sotaque. Obrigada. Esse sotaque. Não sei lidar. Então, e eu comecei a viajar, na verdade, eu estava até comentando com o Jussara, que era como se fosse meio que para, como um amigo definiu, eu até gostei dessa expressão, meio que para tentar hackear meu cérebro, porque eu tinha muito medo de qualquer coisa que saísse da zona de conforto. E quando eu tinha uns 15 anos, eu fui pro exterior para visitar uma família, assim, nos Estados Unidos, e eu fiquei, tipo, tinha crise de ansiedade, assim, eu ficava realmente muito tensa, sabe? Não conseguia aproveitar tanta viagem com medo de coisas desconhecidas, digamos assim. E aí eu resolvi, tipo, não vou mais viver assim, quero lidar com isso. E aí fiz meu primeiro intercâmbio em 2009. E aí minha vida foi mudando, assim, porque desde então eu fiz mais 5 intercâmbios, visitei 31 países, eu acho. E boa parte dessas viagens realmente foram sozinha, né? E, tipo, por escolha, assim, não é que necessariamente não tinha alguém para ir comigo, mas eu realmente gosto muito hoje em dia, assim, de uma pessoa que tinha medo de conhecer outras coisas por conta própria e agora virou um vício. Assim. Sim. Como é que foi esse contato de estar sozinha consigo mesmo? Como é que foi o quê? Foi Desculpa? ser sua companhia. Esse contato de estar sozinha consigo Sim. mesmo, de ser sua companhia, né? Então, a princípio era um pouco, assim, eu ficava um pouco tensa, né, tipo de, sei lá, especialmente estando fora do país, né, enfim, ter que resolver as coisas sozinha e tal, ainda sendo mais novinha, mas depois eu fui descobrindo como é maravilhoso, na verdade, porque você tem muitas vantagens, né, de você viajar sozinha, na verdade, assim, por mais que tenha algumas coisas que sejam um pouco complicadas, tipo, sei lá, não tem alguém para dividir um quarto no hotel ou para dividir uma corrida de Uber, né? Assim, tem alguns, para tirar foto, enfim, essas besteirinhas assim, mas eu acho que as vantagens compensam muito, porque eu acabo ficando muito mais propensa a conhecer outras pessoas, né? Assim, pessoas de culturas diferentes, pessoas de backgrounds diferentes, eu aprendo muito. E também me acostumar, assim, aprendi a gostar mais do que nunca, assim, da minha própria companhia, né? Você saber como é gostoso, que você não precisa estar com alguém para estar curtindo o que você está fazendo, né? Uhum. Isso é um presente, né, que a É, viagem sozinha nos com dá. certeza. Essa autonomia e esse contato forte com nós mesmos. Uhum. E você falou que
já fez vários intercâmbios, né? A gente conversou sobre isso anteriormente. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, né? Teve intercâmbio e voluntariado, né? Então, eu fiz alguns intercâmbios mais tradicionais, assim, tipo, fui estudar espanhol em Buenos Aires, fui para a Espanha pela universidade, esses intercâmbios que tem de convênio, né, da universidade, você fazer um semestre fora. Aí fui estudar francês na França, depois eu fui... Aí teve algumas outras experiências no exterior que não é exatamente um intercâmbio, mas, assim, nesse meio tempo fui fazer meu mestrado na Espanha, que ganhei uma bolsa, e aí de lá eu emendei numa espécie de intercâmbio que foi um voluntariado numa ONG em Budapeste, mas que foi, assim, uma coisa que aconteceu naturalmente, porque eu conheci o pessoal dessa ONG num curso que eu fui fazer, que eu achei na internet. Que é muito isso, assim, né? Fuçem a internet, porque eu estava procurando, assim, tipo, Summer Course Human Rights, assim, tipo, que eu queria estudar alguma coisa de direitos humanos, encontrei um curso com tudo pago por uma semana, e aí desse curso conheci o pessoal, e aí, pois é, e assim, bem aleatório, sabe? Nem sabia, nem conhecia as organizações. E aí consegui, apliquei, e é isso, assim. Aí depois eu fui aplicando para várias outras coisas, assim, também, que sem ser intercâmbio especificamente, sabe? Mas assim, o mais recente foi que eu fui passar quase um mês na Finlândia, representando o Brasil num programa do Ministério de Relações Exteriores deles. E aí eram 16 jornalistas de vários países que eles queriam meio que apresentar a Finlândia, assim, era tipo como se fosse um intercâmbio cultural, assim, meio que eles mostrando como é a sociedade, a cultura e tal. E aí o que você mencionou de voluntariado, né, assim, eu fiz esse trabalho voluntário lá em Budapeste, que foi uma coisa assim, não foi uma coisa através de uma plataforma, assim, né, foi uma coisa mais informal, conheci o pessoal da ONG, eles me chamaram, passei 2 meses lá, mas eu também fiz 3 viagens por Work Exchange, né, que é que eu vi que você estava até perguntando no story se o pessoal sabe o que é, eu não sei como foi a resposta. Muita gente sabia? Muitas não. Ah, é? Foi meio que meio a meio, assim. Foi. Então, Acho que é legal falar o que é, né? então o Work Fala Exchange, também das plataformas. sim. É basicamente um intercâmbio de trabalho por hospedagem, em geral, né? Por benefícios não financeiros. Quase sempre é hospedagem, mas às vezes tem alguns benefícios extra. E aí é uma coisa que, na verdade, muita gente fazia há muito tempo, assim, né? Tipo, quero ficar num hostel e tô liso, ou tipo, quero fazer uma viagem muito longa, não tenho muita grana, então eu vou propor a galera perguntar, será que eu posso trabalhar aqui algumas horas por dia em troca de hospedagem, né? Sempre, assim, há muitos anos tem gente que faz isso de maneira informal, né? Só que hoje está se expandindo muito porque existem plataformas online, que também tem algumas mais antigas, mas existem umas mais recentes. Inclusive, a que eu usei em 2 das 3 viagens que eu fiz, que é o World Packers, que é brasileira, essa plataforma, né? Aí tem uns meninos de São Paulo, eu acho. Muito legal. E aí é uma plataforma que faz esse meio de campo entre os viajantes e os lugares, que não necessariamente são albergues, mas, assim, boa parte são albergues, mas aí também tem ONGs, tem, sei lá, até casa de família, projetos de permacultura, enfim, você pode encontrar coisas bem variadas. E a ideia é que você trabalhe um número limitado de horas por semana, e aí você ganha em troca, né, como eu comentei, assim, benefícios que não são financeiros, né, mas que vão, digamos, ajudar a custear a sua viagem, você poder ficar nesse lugar sem gastar muito. Sim. E também lá nessa plataforma, acho legal a gente jogar outras plataformas, Sim, a Worldpackers, tem. Você pode selecionar, eu quero fazer Worldpackers, que causa pretende. pretende. É Worldpackers o nome da plataforma. Tem outro. E aí você faz essa troca. Tem Workaway, né? Tem Eu conheço Helpix, essas duas. Você conhece mais? tem Helpix também. Tem o WUF, mas o WUF é só para fazendas orgânicas. Ah, sim. Vou colocar aqui, vou Escrever, escrever, né? viu? É mais fácil. Pode ir falando as outras. Tem World Packers, tem Helpx, que é tipo Help e o X, né? Workaway, que você falou. E WUF, que eu acho que são 2 Ws e 2 Os e um F. Eu não sei se tem 3 dessas letras que são repetidas, mas é Worldwide Opportunities in Organic Farms. Worldwide Opportunities. São 2 Ws, 2 Os e um F. Acho que é o. Ah, dois Ws, eu achei que era só um. Eu vou colocar Que é aqui de novo. Worldwide. Que essa é voltada para quem quer E trabalhar em Workaway. orgânicas. Isso. Então já está aqui para todo mundo que quiser ter essa experiência, que é muito interessante.
Uhum. E fala pra gente o que que mais te agregou nesse tipo de experiência. Então, eu acho massa, assim, eu costumo falar, tem gente que às vezes quer, quero fazer um intercâmbio, mas eu não tenho grana para tipo, viajar por agência e tal. Ou, sei lá, não tenho muito tempo, enfim. Tô querendo conciliar no meio de uma viagem mais longa de mochilão, etc. Eu acho que é uma experiência massa porque você tá vivendo a rotina mesmo do lugar, né? Assim, as experiências que eu tive foram muito diferentes. A primeira foi trabalhando numa pousada em Paraty. Então, assim, as pessoas com quem eu convivia tinham uma outra voluntária. Eu uso as aspas porque eu não considero que seja realmente um trabalho voluntário se você está trabalhando numa instituição que tem fins lucrativos, né? Na verdade, é uma troca. Mas, como por uma falta de uma palavra melhor para descrever essa função, eu uso voluntária. Mas, enfim. Pergunta, sei lá. Mas é porque, ou para descrever o viajante, eu fico em dúvida. Eu falo viajante, então. Tinha uma outra. É. Tinha uma outra pessoa que estava também fazendo essa permuta, mas no geral eu convivia mais com os funcionários da pousada, sabe, assim. E aí eu tinha um dia a dia em Paraty que, assim, passei um período lá mais longo do que eu passaria se eu tivesse só a passeio, né? Então, era uma rotina diferente. E aí depois a experiência seguinte que eu tive foi no interior da França, na casa de um casal, uma inglesa e um francês, que eu procurei especificamente um lugar que não fosse assim muito comercial, numa cidade grande, porque eu queria praticar francês. E aí, assim, justamente, eu não queria, tipo, eu já tinha viajado para estudar francês, feito um curso, só que dessa vez eu não queria investir nem tanto tempo, nem tanto dinheiro. E aí eu pensei, quero estar num lugar onde eu possa falar, tipo, 24 horas por dia, né? Assim, enquanto eu estiver acordado. E aí, o que eu fazia era que eu fazia jardinagem na casa desse casal, e aí eu tinha um quarto só pra mim e todas as refeições. E tinha, eita, eu lembrei aqui do Instagram. E todas as refeições, eles me levavam pra passear, e quando a gente saía pra passear, eles compravam, tipo, comida e cerveja pra mim, assim, eu não gastei absolutamente nada no período que eu passei na casa deles. E aí, foi também uma troca, assim, eu tava vivendo na casa de um casal, né, que tava me mostrando, aprendi muito, eu não sabia nada de jardinagem, eles me ensinaram, e tudo o que a gente comia era colhido lá, praticamente, assim, ou então a gente comprava na feirinha orgânica dos vizinhos, sabe? Assim, foi um tipo de experiência que eu não teria simplesmente passeando pela França, assim, né? E outros... E também. Não, deixa. Não, fala. Também é uma experiência de trabalho que às vezes você não se dá a oportunidade, né, de ter. Uhum. Por exemplo, jardinagem, você é da área de jornalismo, não sei se você tem tanto vínculo com isso. Nada. Eu passei por isso numa experiência de voluntariado na Colômbia, né? Era um eco-rosto que eu trabalhava com café e chocolate. Maravilhoso. Eu vi todo o processo de produção. E, assim, não saberia quando que, assim, no meu contexto de trabalho, poderia repetir isso. Então, tira a gente dessa rotina padrão, né? Também. Pois é, eu não consigo nem manter uma planta viva na minha casa, assim. Então foi. Sabe, eu tô tipo, super urbana, não tenho, assim, não, sabe, nunca comi coisas que eu mesma plantava, assim. Então é uma coisa bem. Passou algum perrengue ou perigo por ser mulher, ou a plataforma tem algum tipo de segurança em relação a isso? Bom, eu acho que perrengue e perigo por ser mulher a gente tá suscetível em qualquer lugar, né? Até dentro de casa, que já, assim, observando as estatísticas, né? Nesse tipo de viagem, nunca tive nenhum problema, assim, nenhuma viagem, na verdade, eu tive nenhum problema além de assédio, assim, tipo, né, assim, assédio na rua, essas coisas assim. Mas o World Packers especificamente, eles têm um serviço de, tipo, como se fosse uma assistência, porque você paga uma anuidade para você poder usar o serviço. E aí se você tiver algum problema, você entra em contato com eles. E aí eles, assim, lhe dão alguma assistência, eles lhe ajudam, lhe encontram um lugar para você passar, acho que umas 3 noites, para se você, enquanto você procura um plano B, eles lhe ajudam a encontrar um plano B, sabe? Outro lugar para você ficar. E se for realmente, se tiver acontecido realmente uma coisa grave, que não foi só, tipo, eu não me dei bem com o anfitrião, alguma coisa assim. Se foi um problema, eles vão providenciar para que esse anfitrião seja removido da plataforma, né? Para que não tenha outras pessoas se hospedando lá. É legal. Mas assim, eu conheço relatos de pessoas que foram assediadas, mas não pelo anfitrião, mas sim pelos outros voluntários. Infelizmente. Então, tem isso também e acontece. Pois é. Né?
Infelizmente, assim, na verdade, justamente, esse tipo de... Só para concluir, assim, que a terceira experiência que eu tive foi num hostel em Budapeste, que também era outro esquema totalmente diferente. Justamente, assim, eu tava... Lá era como se fosse uma casinha só para os voluntários. Então, assim, a gente... Era o quarto dos meninos e o quarto das meninas, e a gente compartilhava a cozinha e o banheiro, e ficava todo mundo junto, convivendo, pessoas de vários países, assim. Eu quase não convivi com os anfitriões, no caso, assim, nessa situação, sabe? A gente vivia muito mais entre os jovens que estavam lá, assim. E é claro, podia acontecer alguma coisa, né? Enfim, era um monte de gente que não se conhecia, você não tem como ter certeza de que todo mundo tem boa índole e etc. Mas, enfim, eu acho que eu tenho mais precauções que você toma normalmente, né? Indo para um hostel, a turismo, ou sei lá, né? Em outro tipo de viagem também. Sim, acontece, né? A gente, não é à toa que a gente está criando a System Wave, Pois que é essa é, rede de para apoio evitar de esse viagem. tipo de... Eu gostaria que a System Wave não tivesse motivo de existir, mas tem, e muito. E então a gente não pode deixar de viajar porque a gente tem assédio, tem violência, tem essa desconfiança. E, enfim, a gente criou a plataforma por isso, mas eu quero ouvir também sobre, assim, como escolher, né, um voluntariado, um work exchange, que você falou que algumas pessoas às vezes exploram, né? Como saber isso? Então, porque na verdade é um assunto um pouco complicado, porque não existe regulamentação, né? No Brasil, e eu acho, não sei se em algum país tem regulamentação realmente para esse tipo de trabalho. Que não é assim, não configura exatamente um trabalho voluntário, justamente quando se trata de uma empresa com fins lucrativos, né? Então fica uma área meio cinza aí. Como outras coisas também, né, que ficam surgindo hoje em dia, tipo, surgiu o Uber, surgiu o Airbnb, né? Tipo, como é que a gente vai lidar com isso, né? Assim, eu acho que são novidades que, assim, quando começa a ficar uma coisa com assim, com uma demanda maior, começa a ter que entrar uma regulamentação para que não exista abusos, né? Para que nenhuma parte saia prejudicada. Porque existem realmente vagas que são, tipo, para você trabalhar 8 horas por dia fazendo um trabalho super pesado, ou então alguma coisa assim, sem supervisão, sabe? Tipo, sei lá, trabalhar tipo, cortando madeira, assim, uma coisa que oferece até riscos, sabe? Assim, existem em algumas plataformas algumas vagas que são meio absurdas, assim. Que então, existe lei do voluntariado, mas não se aplica para esse. Assim, eu não sou advogada, nunca estudei a questão a fundo, mas assim, eu até já li algumas reportagens sobre isso, que não se aplica para esse tipo de trabalho, porque a lei do voluntariado tem certos critérios que esse tipo de troca não atenderia, até onde eu sei. Mas a questão, eu acho que assim, você analisar justamente, porque você ter consciência da sua responsabilidade também como viajante, né? De não estimular coisas que sejam abusivas, porque às vezes pode ser até um esquema que seja ok para você, porque você está topando tudo, porque você está tipo, sem grana e quer viajar de todo jeito. Só que você tem que analisar também assim, poxa, mas será que essa vaga, ele está tirando uma vaga de uma pessoa que devia ser contratada para trabalhar ali mesmo? Né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhei nesse hostel em Budapeste, a galera que trabalhava na recepção não ficava só na recepção, assim, não ficava desacompanhada. Tinha um funcionário, e aí o que essas pessoas faziam, que era, tipo, trabalhar por, sei lá, não sei se eram umas 4 horas por dia, ou 3, talvez, era assim, chegou um hóspede, e aí, tipo, ele ia mostrar o quarto, sabe, tipo, explicar, mostrar o mapinha, essas coisas, assim, mais simples, assim. E aí, se tinha algum problema realmente para resolver, quem ia resolver era o funcionário. Existia gente realmente contratada para aquela função, o voluntário estava dando um apoio, assim. Mas existem realmente lugares que, tipo, bota todo o quadro de funcionários deles com voluntários. Aí fica uma coisa meio complicada, né? Aí eu acho que assim, tem que analisar esse tipo de coisa. E se houver também fins sociais, se enquadrar realmente em voluntariado, né, assim, no sentido mais, sei lá, clássico, enfim, não sei. Tipo, de você estar trabalhando realmente para uma organização que não tem fins lucrativos e tal. Existem também outras coisas a serem avaliadas. Exploração da boa vontade e necessidade alheia. Pois é, acontece. E aí você tem que analisar direitinho, né, o que está sendo oferecido ali e qual é a contrapartida. Por exemplo, quando eu estava trabalhando na França, eu trabalhei muito mais horas do que nesse hostel em Budapeste. Mas também eles estavam me dando todas as refeições, tipo, a acomodação com um quarto super legal, sabe, uma cama de casal e, tipo, livros, enfim. Era uma contrapartida muito maior também do que eu estar num quarto compartilhado. Bem alto, né? Se eu estivesse pagando pela hospedagem, assim, não era nem minha hora de trabalho aquilo, eu acho, sabe? Assim, nas condições que estava. Mas aí quando tem realmente fins sociais e você tá, assim, aí existem outras questões que são mais delicadas que tem que analisar.
né? Assim, que existem, inclusive, campanhas, tipo, quero fazer trabalho voluntário. Muita gente tem essa ideia, assim, de, vou fazer trabalho voluntário, tipo, na África, né? Ou, tipo, no Sudeste Asiático, vou ajudar e tal. Só que existe muita coisa para se analisar, por exemplo, se tiver criança envolvida, é muito complicado, né? Porque criança se apega, chega um voluntário novo e tal. E existe, na verdade, uma indústria, se for um lugar tipo orfanato, aí é gravíssimo, porque existe, em vários países existe uma indústria de orfanatos. Crianças que têm família, que são tiradas do convívio da família para ficar nesses lugares, porque esses lugares recebem dinheiro de estrangeiros. Então existe todo um esquema, toda uma máfia. E aí, assim, tem um monte de matéria. Tem J.K. Rowling, sabe, de Harry Potter. Ela tem uma fundação e ela faz umas campanhas contra isso, contra turismo em orfanatos e tal. Porque é um problema bem sério em muitos países. E mesmo que não seja... Eu já vi, tipo, de não incentivar, tipo, olha como eu sou o herói aqui na África, assim, tirando foto com várias crianças numa situação vulnerável, mas você como protagonista ali. Mas eu não sabia sobre essa questão do... Que tem essa coisa por trás, né? Esse tipo de atitude o pessoal chama até de complexo do Salvador Branco, né? Que é assim, você chegar só porque eu venho de um país que tem condições melhores ou porque eu venho de uma classe social mais favorecida, eu sei mais do que você, eu tô capacitado para lhe ajudar, que é uma coisa muito doida, né? E aqui no Brasil, gente, a gente não precisa ir pra África, não. Tem muita miséria por aqui, né? Assim, do lado. Se você quiser fazer um voluntariado, faça na sua cidade. É muito mais barato, inclusive. Você pode ter uma experiência que agregue muito, né? O voluntariado, eu acho que é dos dois lados. Assim. É muito valioso para os dois lados. Então, precisa ir também. Pois é, e tem muito mais chance de você conseguir fazer um trabalho mais sustentável também, né? Assim, quando você está de passagem, por mais que você passe, vou passar muito tempo, tipo 2 meses, 6 meses, vai. Você vai chegar, vai fazer uma coisa, você não vai pegar um ciclo total, né? Se for um projeto social, assim, bem estruturado e tal, você chegar e sair. Tem gente que, tipo, vou dar aula de inglês. Aí dá aula de inglês por 1 mês para as crianças e vai embora. E aí, tipo, vem outro professor que não sabe, não conhece as crianças, aí vai começar um negócio de novo, assim. Você está realmente ajudando? Às vezes você já tá... O verbo to be de novo. Pois é. Tem lugar, eu já vi, assim, da galera dizer, tipo, não tem nenhum registro do que o professor deu na turma anterior, sabe? Então, tipo, como é que eu vou saber o que essas crianças fizeram? Enfim, eu acho que a gente, assim, a maior parte das pessoas, eu imagino que realmente tem boas intenções, né? Claro que tem gente que faz só para aparecer, só para botar no currículo. Mas a maior parte das pessoas realmente quer ajudar. Só que a gente, dependendo de como a gente vai fazendo, a gente pode acabar atrapalhando mais que ajudando, né? E não significa também que não dá para viajar e ser voluntário, mas assim, sei lá, digamos, tipo, por exemplo, você é designer, tu é designer, né? Aí tu pode, tipo, sei lá, resolvi que vou passar 6 meses em tal país. Porque eu não, assim, por que não ser voluntária como designer para uma organização que precisa, tipo, de peças gráficas, né? Assim, você tem uma habilidade específica, eles podem não ter, e tá precisando de alguém naquele momento, e você pode estar ajudando, né, com uma coisa que você realmente tem para acrescentar, né, com o conhecimento que você tem. Talvez ensinar a galera de lá a usar as ferramentas, por exemplo, né, os softwares, que seriam, inclusive, mais interessantes, porque eles conseguem, não ficam dependentes de voluntariado, né? Da autonomia, né? Assim, não é como se, tipo, demonizar, não, você não pode ser voluntário no exterior, mas, assim, acho que é uma coisa que só funciona de verdade, de forma eficaz, em situações específicas. Aí tem que analisar depois. Sim, e conscientizar, né, desses outros lados, acho que é muito importante. E pensar não em ações pontuais, mas em ações que gerem impacto a longo prazo. Pois é, inclusive... Porque às vezes você gera com aquela expectativa, fica lá um tempo, felicidade, 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 e acabou. Pois é. E é assim, até frustrante para quem participa também, né? Assim, as pessoas chegam querendo respostas rápidas, ver um efeito rápido, mas trabalho de desenvolvimento é uma coisa que dura muito tempo, né? Para você ver um resultado. Assim. Aí tem que ter expectativas realistas também, né? Sim. E fala um pouquinho também, puxando pro lado da Sister Wave, sobre você ser mulher viajante. Assim, foi... Começa pelas partes ruins, depois a gente fala dos então, na verdade, assim, a parte ruim eu acho que é essa coisa de você nunca estar 100% relaxada, né? Assim, a gente sempre sabe que, tipo, você
sei lá, fica nessa noiazinha, assim, de tipo, eu tenho que ver como é que as mulheres se vestem nesse lugar, né, pra não chamar atenção, e, sei lá, será que é seguro eu ir à noite pra essa, sei lá, tipo, vou pegar um ônibus que vai chegar de madrugada, nesse bairro aqui é seguro. A gente sempre tem uma camada extra de preocupação, né, eu acho, em relação aos homens, assim, por mais que tenha certos problemas que eles também enfrentam, né, essa questão da segurança fica também, eu vou ficar numa albergue. Adorei o termo camada extra. É bem grande às vezes. Definiu bem. Despesa. Pois é. Mas aí você, tipo, vou ficar em albergue, né? E você, dormir com o olho aberto e outro fechado, né? Você fica... Às vezes eu fico pensando, vou pegar um quarto misto. Muitas vezes eu fico em quarto misto, em albergue. Só que às vezes eu até escolho um maior, assim, com mais camas, que teoricamente não é tão confortável, né? Sei lá, tem mais chance de ter gente fazendo barulho e tal. Mas eu prefiro porque eu fico pensando que tem mais chance também de ter mulher, de não ser só homem. Que eu fico nessa noia, né? Tipo, você tem um quarto só de 4 camas, pode ser que seja eu e 3 caras. Aí, tipo, fica um pouco mais desconfortável, né? Quando tem 6, a probabilidade de que ter pelo menos, sei lá, ter um casal no meio, alguma coisa assim, é maior. Mas sim, eu, por sorte, assim, nunca passei por nada além de constrangimentos, assim, de tipo, sei lá, ter uma pessoa de uma cultura diferente, que acho que não tá acostumada a estar convivendo com mulher assim tão perto, de ficar, tipo, meio que, tipo, me olhando, assim, sabe? Tipo, 2 caras, assim, tipo, me observando. Mas, assim, eu não achei que fosse nada ameaçador, é só esquisito. Mas é muito, você se sente, dá um alívio, né? Em certos momentos, assim, tanto no dia a dia quanto viajando, né? Quando você tá numa situação assim de você tá um pouco mais insegura e você vê outra mulher, né? Uma outra mulher sozinha também, um grupo de mulheres, e você faz tipo, eita, né? Vamos se juntar aqui, vou andar junto com vocês, né? Que conforto, né? Uma coisa que me deixa que me irrita muito é não poder fazer trilha. Não poder, não, né? Assim, não me sentir confortável para fazer trilha sozinha. Né? Especialmente em lugares que são conhecidos por ser um pouco, né? Tipo, sei lá, no Rio de Janeiro, né? Aquelas trilhas que tem no meio da cidade, que você sabe que tem assalto e tal. E aí, eu, assim, por ser mulher, você fica com outro tipo de medo também, né? E às vezes é uma trilha que não tem nem como se perder, nem é muito, né, assim, técnica, pra, assim, porque em geral já não é recomendado porque você pode se machucar. Às vezes é até uma trilha simples, mas eu fico tipo, putz, sabe assim, se eu fosse homem talvez eu fosse, mas eu não tenho coragem. Gostaria de uma companhia aqui, né? Aí eu acho legal quando tem. E fala agora dos presentes. Oi? Fala agora dos presentes que viajar sozinha. Então, acho que o principal é essa sensação de autonomia, né? De independência, assim, de você se sentir dona de si, assim. Você saber que você não precisa, assim, você consegue dar conta das coisas sozinha, por mais que para algumas pessoas isso é muito natural, né? Assim, tem gente que já é, tipo, tá acostumada a fazer tudo só, desenrolar tudo na vida, e enfim. Mas, especialmente para quem tem alguma coisa assim, tipo, que tem ansiedade, né? Que tem, sei lá, que não está tão acostumada a estar em situações muito diferentes. Você se jogar, assim, num lugar que você não conhece, né? Que tudo, assim, as pequenas coisas, a princípio, parecem muito desafiadoras, e você vai, tipo, desconstruindo, né? Quebrando uma barreira depois da outra, e você vai vendo que as barreiras vão ficando menores, acho que é uma sensação, assim, de... Parece que você é dona do mundo, assim, né? Que você pode fazer o que você quiser. Eu acho, esse pra mim é o maior presente, assim. Eu sinto muito também que o mundo parece pequeno depois que você viaja muito. É. As pessoas estão todas conectadas, assim, né? ainda mais nessa geração que a gente está. É incrível, né? De conectividade, assim. Eu aqui em Brasília, você aí em Recife, e a gente podendo fazer essa conexão sister aqui. Então, Não, e já aconteceu também na viagem você faz a conexão e depois volta, né? Pois é. E tem, assim, coincidências. Eu tava agora também na Colômbia, né? Colômbia é o melhor país. E eu também! é maravilhoso, amo. Maravilhoso. E aí eu tava... Melhor país. Não é? Eu tava lá num hostel tomando café, aí tinha uma inglesa que mora em Madrid. E aí eu falando, tá, eu sou brasileira. Lá, de que cidade? Travou. Travou por aqui, já já ela volta. Acontece isso no Conexão Sister. Colômbia é maravilhoso, tem muito preconceito, é violento, sim. Assim, mas é que nem Brasil, igual que nem.
Tava falando um pouco da Colômbia, que é maravilhoso, mas é igual que nem Brasil, né? Tem que ficar safo, mas o parece povo é muito o Brasil, maravilhoso. né? Tanto no lado bom quanto no lado ruim. É Brasil falando espanhol, né? Tipo isso. Mas essa coisa de Continue. você... Oi? Não, continue. Não, quer dizer que essa coisa de você estar também aberta, né, para conhecer outras pessoas, né, de você meio que quebrar também um pouco esse medo, né, que a gente tem de que tudo é muito perigoso, né, que a mídia só reforça notícias negativas, né, e aí se a gente fica muito dentro de casa, às vezes a gente só fica lendo as notícias e parece que o mundo é um lugar terrível, né, que só tem gente ruim fazendo coisas horríveis. Sim. E aí quando você tá realmente vivendo, conhecendo pessoas, você percebe que, na verdade, a maioria das pessoas é legal, né? Elas querem ajudar, assim. Sim. Especialmente quando vem que você tá Existe uma só, indústria né? mesmo do medo, né? Com certeza, não é Existe, assim, casual, né? é lucrativo o medo, né? Você afastar as pessoas, você gerar cercas elétricas de vez de fazer pontes. Pois é. E aí a viagem, acho que ela traz muito isso, de você quebrar esses estereótipos e ter a oportunidade de conectar, né, com outros povos e quebrando essas estruturas que a gente tem, a gente nem sabe quem colocou na nossa mente, né? Pois é. Já tá tão internalizado, né, que você já nem percebe, assim, você só percebe quando às vezes dá uns cliques, assim, né? Você fica, eita, né? Você se vê com um preconceito que você... Qual que foi a maior quebra, assim, que você já viu, assim, de preconceito? De preconceito... Uma coisa assim, eu não sei se, assim, foi um clique que, na verdade, é muito... Paradigma. Foi mais ou menos relacionado com isso, mas que eu assim, me veio na mente agora porque foi recente, que foi na Colômbia. Que foi uma coisa curiosa, assim, que eu cheguei... enfim, sou nordestina, né? Nascida e crescida, criada no Recife. E só que assim, eu acho que assim, a gente tem não só no Brasil, né? A gente tem um apagamento muito grande das nossas raízes africanas, né? E indígenas também, né? Etc. Mas na Colômbia foi engraçado, porque eu comecei a minha viagem de um mês pela costa, né? Pelo litoral. E eu me sentia tão em casa, e eu ficava sem entender exatamente o que era. Eu não conseguia, assim, nos primeiros dias, ou sei lá, no primeiro dia, eu ficava tipo, meu Deus, mas assim, eu tô muito, tipo, no Nordeste, sabe? Assim, na minha cabeça, eu ficava tipo, meu Deus. E aí teve uma hora que eu acho que foram duas coisas. Eu vi um batuque que era muito igual ao maracatu, e eu vi que tinha muita cocada para vender. E eu fiquei, putz, eu nunca tinha pensado que cocada é um doce africano. Pra mim era tipo assim, cocada, né? Tá aí, eu como desde criança, tipo, X. E aí eu comecei, assim, aí depois disso, a viagem toda, eu ficava, sabe, percebendo essas semelhanças que eu não tinha percebido em outros países, inclusive da América Latina, que eu tinha visitado, mas que não tinha essa influência negra tão grande, né? Que tinha uma presença mais indígena, assim. E aí nessa região da Colômbia eu fiquei muito, assim, meio que foi uma coisa, tipo, abrir meus olhos, assim, uma coisa parece meio absurda, né? Mas assim, eu já fui em, sei lá, em terreiro aqui, sabe, assim, conheço algumas coisas de história, fiz, tipo, passeio sobre a história negra no Recife e tal, mas, assim, você perceber coisas que nos unem, assim, que são tão subjetivas, né, que as pessoas meio que não querem que a gente perceba. Raízes, né? Aí foi muito doido, assim, né? Mudou Essas raízes apagadas, né? Pois é. Muito doido. E, assim, fica incompleta a nossa história, né? Se a gente não conhece as nossas raízes. Pois é. Então, a gente tem ali manifestado, mas a gente não sabe muitas vezes de onde veio. E tem uma tendência em embranquecer a história, né? Com certeza. É triste. O quanto a gente aprende de história europeia. Provavelmente tem grandes chances de não ter sido loirinho de olho azul. Pois né? De onde ele nasceu. Não faz sentido. Ele era bem mais para mistura ali, né? Dos povos árabes. Mas enfim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Só rapidinho. Falar um pouquinho da Sister Wave. Sim. A gente está com uma promoção agora no mês de março, que é o seguinte: a partir de 3 diárias na Sister Wave, se você solicitar no mês de março, a gente devolve o valor da primeira. Pode ser para viajar em outro mês. Aí, tem que solicitar em março, né? Isso. Você tem que solicitar em março. Que legal.
E aí, para se cadastrar, é www.systemwave.com, tá bom? Muito bom. E aí, eu queria que você deixasse sua mensagem final. E eu agradeço desde já a sua presença aqui, todo esse compartilhamento que você tem dado. Muito obrigada pelo convite. E a mensagem, enfim, eu acho que é um pouco de você, né, essa coisa do, enfim, falando em medo, né, que às vezes a gente fica esperando, assim, talvez em viagem, em outras coisas na vida, a gente fica esperando que o medo vá embora, né, pra gente fazer as coisas, às vezes. E aí tinha um livro de, inclusive, tipo um livro de autoajuda, assim, de Elizabeth Gilbert, daquela Comer, Rezar e Amar, que é um livro sobre criatividade, né, como, enfim, os dilemas dela como escritora e como é que ela lida com isso e tal. E aí ela fala uma hora lá, assim, que o medo vai estar sempre no carro, mas você tem que deixar ele como passageiro, não pode deixar ele tomar o volante. Assim, você se acostumar que, assim, Sim. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa, inclusive medo é saudável, né? Assim, é uma reação importante, né? A gente poder, né, fugir de situações tão perigosas. Né? Só que o problema é quando a gente deixa ele tomar decisões pela gente, né? E aí, eu acho que muitas vezes a gente faz isso, assim, a gente se deixa cegar pelo que, assim, enfim, a mídia de massa está colocando pra gente, né, para os medos que, às vezes, até pessoas que gostam da gente estão colocando também, né, sendo mulher, muitas vezes tem pessoas ao redor de você que querem lhe proteger, né, que estão, tipo, genuinamente preocupadas, mas, assim, acaba criando mais medos ou colocando mais entraves para você fazer o que você quer, né? Assim, cuidado, é perigoso, não faz isso, não faz aquilo, né? E aí acho que a gente tem que assim, tentar colocar na balança, né? O que realmente é uma preocupação real, né? E o que é essa coisa que é criada nas nossas cabeças, assim. Enfim. Sim, com certeza. Mensagem um pouco prolixa. Muitas vezes quem faz isso, assim, né, nunca vivenciou viajar sozinho. Pois é. Quem tá com esse excesso, acha que o mundo é muito perigoso. Né? Tanto, assim, legal. Geralmente. Total. Tá bom, Luiz, eu agradeço de novo a presença. Obrigada também. E para quem é daqui da Sister Wave, a Luísa é Janelas Abertas, no Instagram dela. Deu um branco e o blog. Mas fez. E o blog também, então acompanhem lá todo o conteúdo que ela posta. Ela também já fez uma transição de carreira, isso é muito legal, da área de viagens. Então, acompanhem e obrigada por acompanhar. Tá bom? Obrigada a todo mundo que estava aqui. Outra coisa, todo mundo que tiver dúvidas, questões, a live fica por 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube. A gente posta ela lá, então pode comentar. E se tiver alguma coisa pra Luz, fala pra mim que eu passo pra ela. É isso. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Tchau.